Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 11. Jean Caracciolo ficou sabendo do sequestro por meio de um de seus homens, que fugira no momento do ataque, e declarou ter reconhecido entre os raptores os soldados do Duque de Valentinois. A princípio, Caracciolo pensou que não havia entendido direito, porque não conseguia acreditar naquela notícia terrível. Quando o relato foi repetido, porém, ele permaneceu imóvel por um instante, como se tivesse sido atingido por um raio. Então, livrando-se de seu estupor com um grito de vingança, correu para o palácio ducal, onde o doge Barbarigo e o conselho de 10 estavam reunidos. Caracciolo irrompeu no cômodo sem ser anunciado e, assim que todos haviam escutado a atrocidade cometida por César, ele gritou: Senhores sereníssimos, vim para me despedir de vocês, pois estou decidido a sacrificar a minha vida em prol da vingança, em vez de dedicá-la, como esperava fazer, a serviço da República. Recebi um golpe na parte mais nobre da alma, a minha honra. Roubaram meu bem mais precioso, a minha futura esposa. E o ladrão é o mais traiçoeiro, o mais ímpio, o mais infame dos homens, o Duque de Valentinois. Abre aspas. Imploro, meus senhores, para que não se ofendam se eu falar dessa forma sobre um homem que se gaba de fazer parte de sua nobreza e afirma desfrutar de sua proteção. Não pode ser verdade. Ele mente, porque sua vida desenfreada e criminosa o tornou indigno de tais honras, do mesmo modo que é indigno da vida que tirarei dele com a minha espada. Abre aspas. Na verdade, seu próprio nascimento foi um sacrilégio. É um fratricida, um usurpador dos bens de outros homens, um opressor de inocentes e um assassino de estrada. É um homem que violará todas as leis, mesmo a da hospitalidade, respeitada até pelos povos mais bárbaros. Abre aspas. É um homem que violenta uma virgem que está de passagem em seus próprios territórios, onde ela tinha todo o direito de esperar dele não apenas o respeito devido ao seu sexo e à sua condição, mas que também é devido à Sereníssima República, da qual sou condottiere, e que insulta a mim mesmo ao desonrar minha noiva. Abre aspas. Esse homem, devo dizer, merece morrer por outra mão que não a minha. Contudo, uma vez que aquele que deveria puni-lo, em vez de ser um príncipe justo e um juiz incorruptível, é um pai tão culpado quanto o filho, eu mesmo irei atrás dele e sacrificarei minha própria vida para vingar não apenas a ofensa pessoal que me fez e o sangue de tantos inocentes, mas também em prol da Sereníssima República, a qual pretende conquistar depois de ter aniquilado outros príncipes da Itália. Fecha aspas. O doge e os seus senadores que, como dissemos, já tinham sido informados do trágico acontecimento que fizera Jean Caracciolo ir até eles, ouviram com grande interesse e profunda indignação, pois, como ele havia dito, eles próprios haviam sido insultados pelos atos de seu general. Então, eles pediram a Caracciolo que deixasse a questão a cargo deles, em vez de se entregar a uma raiva que só poderia acarretar sua própria ruína. Juraram, por suas honras, que sua noiva seria devolvida a ele sem uma única mancha em seu véu de casamento. Caso contrário, seria aplicada uma punição proporcional ao crime. E sem demora, como prova da solicitude com que o nobre tribunal trataria o caso, Luigi Manenti, o secretário dos 10, foi enviado a Imola, onde se acreditava que estava o duque, para que pudesse expressar toda a indignação que a Sereníssima República sentia pelo ultraje cometido contra seu condottiere. Entre mentes, o Conselho dos 10 e o doge dirigiram-se ao embaixador francês e pediram-lhe que se juntasse a eles, acompanhando pessoalmente Manenti ao duque de Valentinois, para lhe ordenar
em nome do rei Luís XII, que imediatamente mandasse de volta a Veneza a dama que ele havia raptado. Os dois mensageiros partiram para Imola, onde encontraram César, que pareceu profundamente consternado ao ouvir os seus protestos. Negou que tivesse qualquer envolvimento com o crime e autorizou Manente e o embaixador da França a perseguir os culpados, prometendo que ele mesmo daria ordens para que as investigações abrangentes tivessem início o quanto antes. O duque parecia agir de tão boa fé que, por um instante, os enviados da Sereníssima República se deixaram enganar. Conduziram eles mesmos buscas muito minuciosas, dirigindo-se ao local exato do crime para colher informações. Ficaram sabendo que, na estrada principal, haviam sido encontradas pessoas mortas e feridas, que um homem fora visto passar a galope, carregando uma mulher aflita na sela, mas que logo saíra da trilha e desaparecera através do campo. Um camponês voltando da lavoura o tinha visto aparecer e depois desaparecer como uma sombra, seguindo em direção a uma casa isolada. Uma velha alegou tê-lo visto entrar naquela casa, mas no dia seguinte a construção havia desaparecido, como em um passe de mágica. A relha do arado havia passado pelo local onde outrora estivera a residência, para que ninguém pudesse dizer o que acontecera com a mulher por quem procuravam, pois os moradores da casa e a própria casa em si já não estavam mais lá. Manente e o embaixador francês voltaram a Veneza e relataram o que o duque de Valentinois dissera, o que haviam feito e como suas buscas tinham sido em vão. Ninguém duvidou de que César fosse o culpado, mas ninguém poderia provar isso. Ademais, a Sereníssima República, que estava em guerra contra os turcos, não podia se indispor com o Papa, de modo que proibiu Gian Caracciolo de realizar qualquer tipo de vingança pessoal. E assim, passou-se a falar cada vez menos sobre o assunto, até que, por fim, o ocorrido nunca voltou a ser mencionado. Os prazeres de inverno, contudo, não haviam desviado César de seus planos de conquistar Faenza. Tão logo a chegada da primavera permitiu que ele avançasse, pôs-se a marchar de volta para a cidade. Acampou em frente ao castelo e, abrindo uma nova brecha, ordenou um ataque geral, o qual ele mesmo liderou. Mas, apesar da coragem que demonstrou e do apoio que recebeu de seus soldados habilidosos, foram repelidos por Astor, que, à frente de seus homens, defendeu a brecha, enquanto do topo das muralhas as mulheres atiravam pedras e troncos de árvores sobre os sitiantes. Depois de uma hora de combate corpo a corpo, César foi forçado a bater em retirada, deixando 2.000 homens nas trincheiras ao redor da cidade. E, entre esses 2.000, estava Valentino Farnese, um de seus condottieri mais valentes. Então, vendo que nem excomunhões nem ataques o ajudariam, César transformou o cerco em um bloqueio. Todas as estradas que conduziam a Faenza foram fechadas, todas as comunicações interrompidas. Enquanto isso, César soube que havia vários sinais de revolta em Cesena e ordenou que Ramiro d'Orco, um homem cuja poderosa força de vontade ele conhecia, se estabelecesse ali como governador, com poderes de vida e morte sobre os habitantes. Em seguida, esperou calmamente em frente à Faenza, até que a fome levasse os cidadãos a abandonar aqueles muros que defendiam de forma tão obstinada. Depois de um mês, durante o qual o povo de Faenza havia sofrido todos os horrores da fome, alguns parlamentares foram ao acampamento de César para propor a rendição. O duque de Valentinois, que ainda tinha muito a fazer na Romanha, mostrou-se mais fácil de satisfazer do que eles poderiam esperar, e a cidade se rendeu com a condição de que César não tocasse nas pessoas nem nos seus pertences, e que Astor Manfredi, seu jovem governante, pudesse se retirar quando quisesse, e tivesse o direito de desfrutar livremente de seus rendimentos para onde quer que fosse.
As condições referentes aos habitantes foram fielmente respeitadas, mas César, ao ver Astor, a quem ainda não conhecia, foi tomado por uma estranha paixão por aquele belo jovem, que parecia uma mulher. Manteve-o a seu lado em seu próprio exército, honrando-o como um jovem príncipe e demonstrando, na frente de todos, o forte afeto que nutria por ele. Certo dia, Astor desapareceu, assim como a noiva de Jean Caracciolo havia desaparecido, e ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. O próprio César pareceu muito preocupado, dizendo que, sem dúvida, havia fugido para algum lugar e, para dar crédito a essa história, enviou mensageiros para procurá-lo por todos os cantos. Um ano depois desse desaparecimento duplo, foi encontrado no rio Tibre, um pouco abaixo do castelo de Santo Ângelo, o corpo de uma bela jovem, as mãos amarradas às costas, e também o cadáver de um belo rapaz, que ainda trazia amarrada em volta do pescoço a corda de arco com a qual fora estrangulado. A jovem era a noiva de Jean Caracciolo e o rapaz era Astor. Os dois haviam passado um ano como escravos dos prazeres de César, que, cansado deles, dera ordens para que fossem assassinados e tivessem seus corpos jogados no rio Tibre. A conquista de Faença dera a César o título de Duque da Romanha, que lhe foi concedido pelo Papa em consistório completo e, posteriormente, ratificado pelo rei da Hungria, pela República de Veneza e pelos reis de Castela e Portugal. A notícia da ratificação chegou a Roma na véspera do dia em que se costumava festejar o aniversário da fundação da Cidade Eterna. Esse festival, que remontava à época de Pompínio Leto, adquiriu um novo esplendor aos olhos do povo, devido às gloriosas vitórias que seu soberano acabara de empreender. As salvas de canhão duraram o dia todo como um sinal de alegria, e à noite houve luzes e fogueiras por todo o canto. A certa altura da noite, o príncipe de Esquilace, acompanhado dos senhores mais ilustres da nobreza romana, marchou pelas ruas da cidade, carregando tochas e exclamando: Viva Alexandre! Vive César! Viva os Borgias! Viva os Orsini! Viva os Duques da România!